Há momentos na nossa vida que nos causam sentimentos negativos e na hora pensamos: o que eu poderia fazer para ser diferente? Em pesquisas sobre felicidade, estar no controle da própria vida aparece como algo essencial e que se sentir assim pode até mesmo interferir na nossa saúde física, prolongando nosso tempo de vida. É claro que isso tudo tem a ver apenas com um sentimento. Estar no controle de todas as coisas não é possível. Mas não devemos encarar isso como algo que deu errado. Na verdade, aceitar pode ser um caminho para que a vida seja muito mais tranquila. Se a sua vida fosse um filme, provavelmente o roteiro seguiria regras que respeitam uma estrutura chamada de jornada do herói. Na jornada do herói, tudo começa quando alguém vivendo a sua vida normalmente é interrompido por algum tipo de desafio. Além desse acontecimento ser algo que já não estava nos planos, isso ainda é quebrado por algum outro fator, algo que pode ser totalmente externo, como um dia de chuva, ou algo interno, da pessoa mesmo, como seu medo, que a impede de seguir por esse caminho. A questão é, independente dos inúmeros exemplos que podem ser inseridos nessa história, ela só tem um começo interessante e envolvente porque o personagem não tinha controle completo sobre a sua vida. E de forma prática, foi isso que te convenceu a continuar assistindo o filme. Na nossa vida, isso não é diferente. Mas como não estamos falando em arte ou entretenimento, pode ser muito mais difícil encontrar a parte interessante de se sentir assim. Quando algo que não esperávamos dá errado, ficamos frustrados. Muitas vezes, isso resulta em simplesmente tentar controlar algumas coisas, manipular situações para que deem certo de alguma maneira e, enfim, perceber que tem coisas que simplesmente não podemos controlar, ficando mais frustrados ainda. Por exemplo, no filme About Time, Tim descobre que consegue viajar no tempo para o passado e transforma isso em uma ferramenta para fazer com que, de qualquer forma, Mary, a mulher que ele se apaixona, esteja em sua vida. Ele percebe que essa tentativa constante de estar no controle, de voltar no tempo e refazer escolhas, não estavam o colocando num lugar de alegria e satisfação. Isso só estava gerando mais responsabilidade com coisas que, no fim, são incontroláveis. Passamos mais tempo estressados e ansiosos, pensando no que poderia ter sido diferente, do que admirando aquilo que já é como gostaríamos que fosse, ou percebendo as pequenas coisas que podem transformar a nossa vida. Todos os dias temos chances de nos conhecer melhor, descobrir mais sobre o que nos faz bem e fazer escolhas que, como a gente já falou aqui, nem sempre nos levarão para onde esperamos, mas que podem sim contribuir muito com o caminho que queremos traçar. Pouco a pouco, são essas pequenas escolhas que vão transformar a nossa vida e o ambiente que nos cerca. A vida é como uma caixa de bombons. Nunca se sabe o que vamos encontrar. Essa frase resume bem a mensagem e é dita por Forrest Gump pela sua mãe, acompanhando ele por toda a vida. No filme, conhecemos Forrest, vivendo de forma fluida e leve. Logo percebemos seu respeito pelas circunstâncias da vida. Ele não tentou mudar os ares para os quais foi levado ou a opinião daqueles que por ele passaram. Ele tirou de cada um desses momentos um ensinamento. Ele se preocupava em decidir apenas o que estava ao seu alcance de decidir. Quando ele quis correr, ele correu. E quando ele quis parar, ele simplesmente parou. Em About Time, quando chegamos ao fim da história, concluímos com Tim que a beleza da vida está em ser levado pelo que há de mais genuíno nas nossas rotinas. Ele escolhe parar de viajar no tempo, tentando reverter situações, e começa a encarar seus dias de outra maneira, prestando atenção naqueles pequenos detalhes.
Seria muito mais fácil aceitar que o Nemo fosse capturado por um mergulhador se soubéssemos que, por conta disso, Marvin, o pai dele, faria amizade com a Dory, viajando por uma jornada que o faria aprender a lidar com as angústias e traumas do passado, sem contar que, no final, ele ainda encontraria o Nemo. Mas na vida não funciona assim. Quando somos surpreendidos com algo que deu errado, não é logo de cara que aceitaremos isso como algo positivo, que nos dará uma boa oportunidade ou uma lição de vida. Mas é isso que nos leva para um lugar que não é estático e desperta sentimentos diferentes, onde podemos encontrar a completude que muitas vezes procuramos. Um exemplo é o que acontece no filme Divertidamente. Vemos que, enquanto cresce, a Riley descobre o lado bom em não controlar sua vida completamente. Ela percebe essa necessidade em sentir frustração e tristeza também. É assim que ela encontra um equilíbrio. Mas, de verdade, se essa fosse uma opção, quantos de nós escolheríamos não sentir tristeza? Sentir de forma consciente que não temos controle sobre as coisas nos traz incertezas que podem gerar ansiedade e medo. Aceitar a falta de controle não significa deixar de sentir as tristezas e frustrações da nossa vida, viver um luto ou mesmo se aborrecer por algo que de longe parece tão pequeno. Mas enfrentar isso de forma racional pode ser muito bom. É isso que nos coloca em uma vida de dedicação, de tempo e sentimento nessas escolhas que são as que estão ao nosso alcance. Isso é deixar a vida ser a vida, no melhor roteiro já escrito.